Aleluia. Olá, querido, você que nos acompanha pelas redes sociais, quero compartilhar com você um texto que está em Atos, capítulo 9. Nós vamos ler versos 1 a 19. O tema dessa mensagem, o Deus que transforma o pior homem no melhor. Amém? Atos, capítulo 9. A palavra do Senhor diz assim: Saulo, porém, ainda respirando ameaças e morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes carta para a sinagoga de Damasco, a fim de que, caso encontrasse alguns do caminho, tanto homens como mulheres, os conduzisse preso a Jerusalém. Mas seguindo ele viagem e aproximando-se de Damasco, de repente, uma luz resplandecente vinda do céu o cercou, e caindo por terra ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? Ele perguntou: Quem és tu, Senhor? O Senhor respondeu: Eu sou Jesus a quem persegues. Mas levanta-te e entra na cidade. Lá te será dito o que precisas fazer. Os homens que viajavam com ele, ouvindo a voz, caíram emudecidos, mas não viram ninguém. Saulo levantou-se do chão e, abrindo os olhos, não enxergava coisa alguma. Então, guiado pela mão, foi conduzido a Damasco e ficou 3 dias sem enxergar, sem comer e nem beber. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias. Ele respondeu: Aqui estou, Senhor. O Senhor lhe ordenou: Levanta-te, vai à rua direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu uma visão, um homem chamado Ananias entrar e lhe impor-lhe as mãos para que recuperasse a vista. Ananias respondeu: Senhor, ouvi de muitos acerca deste homem. Quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui está autorizado pelos principais dos sacerdotes para prender todos os que invocam o teu nome. Mas o Senhor lhe disse: Vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Verso 17. Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse-lhe: Saulo, irmão, o Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheios do Espírito Santo. Logo caíram-lhe dos olhos como escamas, e ele recuperou a vista. Então, levantando-se, foi batizado, e tendo se alimentado, fortaleceu-se. Saulo permaneceu alguns dias com os discípulos que estavam em Damasco. Amém, queridos irmãos? Esta versão que eu li foi a Bíblia do século 21. Amém, queridos? E o tema desta mensagem: o Deus que transforma o pior homem no melhor. Amém, queridos? Irmãos, hoje nós vamos tratar um pouco da biografia do nosso amigo que era Saulo e virou Paulo, um dos maiores evangelistas que já pisou nessa terra. A pensar que ele próprio se autodenominava como o pior dos homens, e eu quero ler com você Atos capítulo 22, de 3 a 5. Olha como é que este homem se considerava. Sou judeu, nasci em Tarso da Cilícia, mas criado nesta cidade. Fui instruído de acordo com o rigor da lei dos nossos pais, aos pés de Gamaliel, sendo zeloso para com Deus, assim como sois todos vós no dia de hoje. Persegui este caminho até a morte, algemando e mandando aprisionar tanto homens como mulheres, e o sumo sacerdote é minha testemunha acerca disso, assim como também todo o conselho dos líderes religiosos. Deles também recebi cartas para os irmãos e prossegui para Damasco, a fim de trazer algemado para Jerusalém o que ali estivesse. Este homem, meus irmãos, se autodenomina como o pior homem de todos. Se você olhar também comigo em 1 Timóteo, no capítulo 1, verso 15, ele vai dizer assim: esta palavra é fiel e digna de toda aceitação. Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Ou seja, meus irmãos, Paulo sabia que a natureza humana é corrompida.
Paulo sabia que sem Deus, sem Jesus, sem o Espírito Santo, o homem é tranqueiro. E essa mensagem nós vamos falar um pouquinho sobre isso. Ele sabia que o único que poderia mudar o homem era Deus, porque ele foi perseguidor, ele foi assassino, ele foi blasfemo. Mas quando ele encontrou com Jesus, teve um encontro real, toda a sua vida mudou. E ainda nessa introdução, eu quero dizer algo a você. Há esperança para todo tipo de gente. Há esperança para o bonito, para o feio, viu, Joe? Há esperança para o branco, o preto. Há esperança para o homicida. Há esperança para aquele que comete latrocínio. Há esperança para todo tipo de gente. Porque Jesus é a solução, foi a solução para Paulo. E nenhum ser, por pior que seja, meus irmãos, por pior que esteja a sua vida, ele também é alvo da graça de Deus. Às vezes você conversa com algumas pessoas e elas dizem, para mim não tem jeito. O jeito é Jesus de Nazaré. Ele pode transformar a vida de um homem que está no lamaçal, trazer para a maravilhosa luz, limpo e com uma promessa de que um dia nós nos encontraremos com Ele. Como um Deus tão grande, meus irmãos, pode fazer isso e como Ele faz? No texto lido podemos ver o poder transformador que aconteceu na vida de Saulo, passou a ser Paulo, e que hoje pode acontecer em nós. Então eu quero ver com vocês 3 pontos. Hoje é um sermão bem batistão mesmo. Os 3 pontos, amém? O primeiro ponto é que o Senhor vai ao encontro da pior vida para transformar esta vida. É isso mesmo, meus irmãos. Quando pensamos e olhamos para a vida de Paulo, vemos o legado escrito que ele deixou para nós, nós falamos, uau, eu quero ser o apóstolo Paulo. Isso nos alegra quando nós lemos as cartas, como nós vemos o amor deste homem para a igreja, é uma bênção. Mas nem sempre foi assim. Antes do resgate de Paulo, antes dele ser regenerado por Jesus, este era um dos piores homens que já pisou nessa terra. Eu quero que você se atente-se nesse ponto, porque Deus pode transformar a vida de qualquer um. Querido, Saulo, e a palavra do Senhor vai nos mostrar 5 coisas sobre Saulo. A primeira, que ele era como uma besta selvagem. Olha para o verso de 1 aí do capítulo 9 de Atos. Saulo, porém, respirando ainda ameaças de morte contra os discípulos do Senhor, dirigiu-se ao sumo sacerdote e pediu-lhes cartas para a sinagoga de Damasco, a fim de que se encontrasse alguns no caminho, tanto homens como mulheres, conduzisse-os preso para Jerusalém. Sabe por quê, meus irmãos? Porque Paulo não aceitava que um nascido em Nazaré poderia ser o Messias, poderia ser o Redentor. Ele achando que fazia a vontade de Deus. Ele era como uma besta fera, uma fera selvagem. E sabe o que é uma fera selvagem? Aquele que busca e caça e vai atrás. Nós vamos daqui a pouco. Essa besta fera, ela bufava por encontrar ali os judeus que criam em Jesus. Por quê? Porque eles não aceitavam a pregação do Evangelho. Eles não aceitavam a doutrina da ressurreição. Ele não aceitava em um Jesus que veio de uma comunidade de mestiço, porque a cidade de Nazaré é isso, que poderia ser o Criador. E esta besta, esta fera selvagem, está caçando os nossos irmãos na antiguidade. Olha comigo, meus irmãos, no capítulo 22, verso 20, qual era o procedimento de Saulo que foi transformado em Paulo? Quando se derramava o sangue de Estevão, 2 testemunhas, eu também estava presente, aprovando a sua morte e segurando a capa dos que o matavam. Essa besta selvagem, ela tinha o prazer de ver a morte dos santos. Ele estava lá quando o primeiro mártir sucumbiu à terra. E a gente canta, um certo dia Estevão viu o céu aberto e viu-me a mim. Uma vez, meus irmãos, ele olhando, ele viu Saulo.
E Deus pode ter falado, isso não é a Bíblia que está dizendo, eu que estou conjecturando, pode ter dito para Estevão: olha, Estevão, um dia um dos maiores pregadores vai estar aí. É isso que essa besta fera fazia. Esta besta fera, no capítulo 26, verso 11 de Atos, vai dizer o seguinte: e castigando muitos em todas as sinagogas. Olha o que ele fazia com os crentes. Obrigava-os a blasfemar. E cada vez mais enfurecido contra eles, perseguia-os até nas cidades estrangeiras. É muito bom quando nós olhamos para as orações de Paulo para a igreja. Oh Deus, tem misericórdia, derrama a sua plenitude, que o amor do Senhor exceda todo o entendimento. Efésios 3, a partir do verso 14. É lindo nós olharmos aquilo lá. Mas quando nós olhamos para a história desse homem, ele era mau. Em segundo lugar, que além de uma besta selvagem, este homem, ele era um caçador implacável. Saulo não fazia mal apenas para aqueles que cruzavam em seu caminho. Não. Saulo, ele literalmente, ele é um caçador de pessoas. Irmãos, imagina você estar na sua casa, de repente entra uma pessoa com um mandato e fala: eu vou te levar para fora, eu vou te espancar, vou levar para a cadeia, porque eu tenho uma crença. Assim era Saulo, um caçador daqueles que eram seguidores de Jesus. Quando nós olhamos para o capítulo 22, volta comigo hoje, irmãos, nós vamos trabalhar bem o livro de Atos. 22, verso 5 vai dizer: e o sumo sacerdote é minha testemunha, assim como também todo o conselho dos líderes religiosos. Deles também recebi carta para os irmãos e prossegui para Damasco, a fim de trazer algemado para Jerusalém o que ali estivessem, para que fossem castigados. E esse caçador não cessava de procurar por aqueles que professavam a Jesus. Capítulo 26, verso 9 vai dizer assim: eu pensava que devia praticar muitas coisas contra o nome de Jesus, o Nazareno, o que de fato fiz em Jerusalém, pois tendo recebido a autoridade dos principais sacerdotes, não somente encerrei muitos nas prisões, como também dei o meu voto contra eles quando estavam para matá-lo. A natureza deste homem é pecaminosa. A natureza deste homem está corrompida. A natureza deste homem, sem Deus, é lixo. Mas não para por aí. Além de ser uma besta selvagem, além de ser um caçador implacável, este homem, meus irmãos, é um malfeitor de primeira mão. Olha comigo aí, nos versos ainda 26. Na verdade, volta primeiro comigo no 22. Verso 19. Eu disse: Senhor, eles bem sabem que eu colocava na prisão os que criam em ti, os espancava na sinagoga. Se você voltar comigo no capítulo 9, no verso 13, ele vai dizer: Ananias respondeu: ouvi muitas coisas acerca deste homem, e quantos males ele tem feito aos teus santos em Jerusalém. Ou seja, as obras desse homem, o que eles diziam sobre esse homem, eram obras de impiedade. Eram obras, meus irmãos, que nós não nos alegramos. Além de ser um homem impiedoso, ele era um homem torturador. Nós já lemos aqui, ele dava cartas para matar, ele apoiava a tortura, ele fazia questão de ser o torturador. Além de ser o torturador, Saulo também era um assassino, meus irmãos, porque ele aprovou a morte de Estevão. Se você voltar no capítulo 8, dos versos 1 a 3, vai dizer que ele estava lá dando o voto dele para que Saulo fosse assassinado. Eu quero ler com os irmãos, queridos, o capítulo 8, versos 1 a 3. Olha comigo. No mesmo dia, levantou-se grande perseguição contra a igreja que estava em Jerusalém. Todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e Samaria. E alguns homens piedosos sepultaram Estevão e lamentaram muito por ele. Saulo, porém, assolava a igreja entrando pelas casas, arrastava homens e mulheres e os colocava na prisão. Ei, meus irmãos, olha o cenário biográfico de um homem sem Jesus. Ele era como uma besta fera, um boi indomado. Irmãos, não sei se você já viu algum vídeo de um boi ou um cavalo que ele não é adestrado ou manso.
Irmãos, um boi, se ele não é adestrado, ele entra numa mata assim, ele vai bater na cabeça e vai. Uma fera, meus irmãos, ela ataca implacavelmente as suas presas. Era assim Saulo. Além disso, ele também era um caçador implacável, um homem impiedoso, um homem torturador, um assassino. E é nesse momento, meus irmãos, que este homem escolhe a cidade de Damasco, aonde tem, meus irmãos, muitas sinagogas, muitos seguidores de Jesus. Nesse momento, a graça do Senhor se revela a este homem. O Senhor vai ao encontro da vida deste homem, deste selvagem, desse torturador, deste homem impiedoso, para transformar a vida dele. A graça de Deus é manifesta. Quando o Senhor Jesus encontra com Saulo, este homem está cheio de si. Este homem ele está cheio da sua autoridade terrena, porque ele tinha autoridade para matar. Ele tinha autoridade para açoitar, ele tinha autoridade para prender, ele tinha o orgulho de quem ele era, porque ele era Saulo. Ele foi tratado, criado aos pés de um dos maiores filósofos da antiguidade, que era Gamaliel. Ele era, meus irmãos, ele tinha cidadania romana, ele era cheio de si. O Senhor se encontra com esse homem e mostra para ele que tudo que ele tem não é nada. Tudo que ele acha que ele possui, ele não possui. O Senhor quebra toda a barreira, todo o princípio de atividade humana para mudar a vida desse homem. A graça, ela faz isso conosco, meus irmãos. Talvez a gente acha que é o melhor e o maior pregador. Aí a gente liga lá a internet, né? Faz uma pequena pesquisa e a gente vê o Luiz Saião pregando, o Hernandes Dias Lopes pregando, Augusto Nicodemos, pastor Luiz Roberto. Homens explanam um texto e falam, como é que ele viu isso? Sabe por quê, meus irmãos? Estou dando este exemplo. Porque nós precisamos demonstrar ao mundo a humildade do Senhor em nós. Paulo era cheio de si e o Senhor quebra isso nele. Paulo era um homem valente e se tornou um homem dócil. Saulo, meus irmãos, tinha um nome que todos temiam, e se você continuar a partir do verso 19, eles vão dizer que as pessoas tinham medo dele. Sabe o que Deus faz? Saulo, tem o nome de Saulo, né? Está todo prepotente, está para frente, está matando, está perseguindo, está açoitando. Sabe o que eu vou fazer com você, Saulo? O grande, seu nome agora vai ser Paulo. Até no nome, Saulo, você vai ser pequeno. Porque o nome de Paulo, meus irmãos, quer dizer isso, pequeno. Este homem que era cheio de si, este homem que se achava o grande, agora é transformado em Paulo. Esse homem que queria matar os cristãos, esse homem que queria açoitar os cristãos, queria encerrar os cristãos na prisão. Agora, meus irmãos, ele ama aqueles que o Senhor escolheu. Ele ama a igreja, ele quer trabalhar para o Senhor. Ele evidencia a transformação da salvação. Aprendo algumas coisas com isso. E quando o Senhor transforma a nossa vida, nós temos que evidenciar isso. A gente era capoeira lá no mundo, né? Ia sair no braço, brigar, discutir. Agora, meus irmãos, nós temos que revelar o amor de Cristo. Se a gente mentir, a gente não pode mentir mais. Porque nós fomos libertos do poder do pecado. Se a gente atraía e adulterava, a gente não pode fazer isso. Nós vemos, meus irmãos, na vida deste homem, uma transformação genuína. E é por isso que você tem que pregar a palavra do Senhor. Porque quando você prega, pessoas são libertas. Este homem, meus irmãos, ele achava que ele estava fazendo a obra de Deus. Ele achava que conhecia a Deus, ele conhecia a lei, achava que fazia a lei valer, mas ele não conhecia o Senhor da lei. Ele não conhecia o amor deste Deus, ele não conhecia a transformação que este Deus pode promover. Se você fizesse um retrospecto antes de Jesus e agora com Jesus, como está a sua vida? Será que você continua com as mesmas práticas? Será que você continua
com as mesmas ideologias do passado? Será que você continua se procedendo igual antigamente? Queridos, quando Jesus vai ao encontro deste homem para transformar a vida dele, transforma ele por completo. Nós vamos ver daqui a pouquinho que aquele que era perseguidor passa a ser perseguido. Aquele que queria matar vai terminar os seus dias, decapitado. Transformação genuína. Será que você já recebeu essa transformação de vida genuína? Ou será que você continua com as práticas errôneas? Saiba você que se você ainda está no processo de libertação, o Senhor pode completar. Mas não se acostume com os pequenos pecados. Não se acostume com as práticas errôneas. Paulo é transformado. Paulo é modificado. E o Senhor muda toda a vida desse homem. Toda a prepotência dele é jogada no chão. O seu nome é transformado. Será que você ainda está prepotente? Confiando na força do seu próprio braço? Talvez você que está me assistindo precise de uma transformação para que você tenha paz no seu coração. Talvez você precisa se arrepender dos seus pecados para ter uma vida ampla e abundante igual o apóstolo Paulo teve. Mas eu quero continuar meditando com os irmãos que o Senhor sempre terá um objetivo para transformar vidas. Observe você que o Senhor, Ele vem para transformar este homem usando pessoas que foram transformadas. Exatamente isso. Olha comigo aí, meus irmãos, a partir do verso 10. Havia em Damasco certo discípulo chamado Ananias. O Senhor lhe disse numa visão: Ananias, ele respondeu: aqui estou. O Senhor lhe ordenou: levanta-te, vai à rua chamada direita e procura na casa de Judas um homem de Tarso, chamado Saulo. Ele está orando agora. E viu numa visão um homem chamado Ananias entrar e lhe impor as mãos para que recuperasse a vista. Queridos, quando Deus transforma a vida de alguém, é para serviço. Quando Deus entra na nossa vida, é para nós fazermos a obra dele. Quando o Senhor nos tira do lamaçal do pecado e nos traz para a maravilhosa luz, é para que nós possamos ser pregoeiros da palavra do Senhor, para fazermos a obra do Senhor. E muitas das vezes nós queremos ficar sentado no banquinho, só vendo os dias passar. Não, irmãos, nós fomos chamados para pregar o evangelho da graça, para fazer e cumprir a ordem do nosso Senhor Jesus Cristo. Fácil? Não é. Irmãos, olha a situação que está Ananias. Irmãos, é tão sério o que Ananias está vivendo e passando, que ele vai responder ao Senhor: ouvi muito acerca desse homem, e quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E aqui está autorizado pelos principais sacerdotes para prender todos os que invocam ao teu nome. Irmãos queridos, Ananias está dizendo: Deus, é o Senhor mesmo falando. O homem é matador. O homem é blasfemo. O homem arrasta os outros de dentro das casas e leva para fora e encerra na prisão. É o Senhor mesmo. Olha a situação que Ananias se encontra. E às vezes nós também começamos a colocar dificuldade. Ai Deus, mas eu não tenho um carro para pregar e pregar. Eu não tenho voz para pregar. Eu não tenho voz para cantar. Eu não tenho voz para orar e abençoar a vida das pessoas. Se coloca no lugar de Ananias. As práticas de Saulo, meus irmãos, eram práticas da impiedade. Um homem violento, um homem mau. Eu acho que Ananias, irmãos, suou frio. Oh, meu Deus, tem jeito de ser outro, não. Saulo, tem certeza? Mas, irmãos, dentro da palavra, da revelação, da visão que o Senhor dá a Ananias, o Senhor deixa na entrelinhas uma prova de que Saulo estava transformado. Sabe por quê? Olha comigo aí, meus irmãos, no verso 11, na parte C do versículo. Saulo estava fazendo o quê? Está orando. Saulo está orando.
Aí Ananias falou, se ele está orando, ele quer comunhão com o Pai. E comunhão com o Pai não quer saber mais de matar, de açoitar, de blasfemar, de arrastar os outros para fora. Ele agora está transformado. Aprenda algumas verdades com isso, que nós não podemos deixar os problemas dessa vida, a problemática, meus irmãos, que às vezes quer entrar na nossa mente e nos parar, nos travar. Não podemos fazer isso, meus irmãos. Imagina se Ananias não cumpre a ordem do Senhor. Imagina se Ananias fala, não, o que é isso? Eu não vou lá falar com esse blasfemo, eu não vou lá falar com esse assassino, eu não vou lá colocar a minha vida em risco. Não, Ananias acata de pronto a ordem do Senhor. E quando ele encontra com Saulo, meus irmãos, olha o que ele vai dizer quando ele encontra com Saulo. Versículo 17, parte B do versículo. Saulo, irmão, o Senhor Jesus que te apareceu no caminho por onde vinhas, enviou-me para que voltes a enxergar e fiques cheio do Espírito Santo. Queridos, observe que Ananias não chega a Saulo e diz, você matou muitos dos meus irmãos. Você fez isso ou aquilo. Não. Ananias entende que ele tem que obedecer à ordem do Senhor. Imagino ele entrando na casa ali de Judas, estendendo a mão para Saulo. Saulo, meu irmão em Cristo Jesus. O que era perseguidor, meus irmãos, agora recebe uma família. O que era perseguidor, agora recebe os mais sinceros aperto de mão ou abraço, a mais sincera oração e, acima de tudo, a imposição de mão para que ele receba o Espírito Santo. Algumas verdades aplicáveis a nós. Irmão, se a pessoa está lá no mundo, lá roubando, bebendo, se prostituindo, não olhe para isso não. Ore, cumpra a mensagem e a ordem que Deus nos deixou. Ide por todo mundo pregar o evangelho a toda criatura. Não é o que está escrito em Marcos 16, a partir do verso 15? Meus irmãos, quem vai estar lá fora ouvindo essa palavra de transformação? Você não sabe se ele vai um dia chegar a ser o nosso irmão aqui. Não olhe para o que essa pessoa está fazendo, mas creia que Deus pode operar a transformação na vida dessa pessoa. Observe que a oração é específica de Ananias, para que a visão dele seja restituída e que ele seja cheio do Espírito Santo. Por isso, meus irmãos, se os irmãos observarem as minhas orações aqui, é sempre, Pai, tira a venda dos olhos desse povo, os tapões dos ouvidos desse povo. Para quê, irmãos? Para que eles enxerguem, escute a palavra e venham para este bom caminho. Faça isso com pessoas. Nós precisamos fazer igual a Ananias, obedecer a ordem do Senhor. E está faltando, viu, irmãos, dentro da igreja, pessoas que cumpram a ordem do Senhor. Ah não, pastor, eu não vou lá não. Fulano de tal fez isso, aquilo outro. Queridos, não entre por este caminho, não faça isso não. Quem sabe nós teremos um grande pregador, um Billy Graham para Jesus. Já pensou nisso? Já pensou nisso? Vou citar um exemplo no final de um homem que foi levado, meus irmãos, a um culto e se tornou o maior evangelista da década de 1800. Por quê? Aquele professor creu que o Senhor poderia transformar aquela vida. E nós precisamos ter o mesmo espírito que habitou em Ananias. Cumprir a ordem do Senhor. Não olhar quem. Não observar o que essa pessoa está fazendo, vivendo, falando. Mas nós temos que amar incondicionalmente o pecador, não o pecado. Pregar a palavra para que essa pessoa também seja transformada. Observe que além do objetivo de Deus trabalhar na vida de Saulo, na vida de Ananias, Deus tem um objetivo específico na vida de Saulo. E esse é o terceiro ponto dessa mensagem. O Senhor vem ao encontro do pior homem para fazer dele um grande homem. Veja o verso 15. Mas o Senhor disse: vai, porque ele é para mim um instrumento escolhido
para levar o meu nome perante os gentios, reis e israelitas, pois eu lhe mostrarei quanto lhe é necessário sofrer pelo meu nome. Queridos, o sentido da vida de Saulo não era o sentido que Deus queria dar. Este Saulo estava preenchendo o que ele achava que era o certo. Vem em Jesus, encontra-se com ele no caminho de Damasco e dá o verdadeiro sentido para a vida de Saulo, que é ser um pregador aos gentios, reis e israelitas, com uma condicional: sofrer muito pelo meu nome. Eu vejo o Senhor falando com Ananias e dizendo: Ananias, você não quer ir não? Vai, porque ele vai pregar para reis, vai pregar para os gentios, vai pregar para muitas pessoas. A palavra dele vai atravessar os séculos. E um dia eu vou usar o pastor Gabriel para ministrar, Ananias, essa palavra à igreja. Vai, Ananias, porque o perseguidor vai ser perseguido. Vai, Ananias, porque aquele que quer matar, um dia ele vai ser perseguido com risco de morte. Vai, Ananias, porque aquele que quer açoitar vai ser açoitado. Vai, Ananias, porque aquele que assistiu à morte de Estevão, eu estarei com ele no dia que ele for decapitado. Mas vai, porque eu tenho um propósito específico na vida de Saulo. Vai, Ananias. Deus dá um sentido à vida de Saulo. Deus entra na vida de Saulo. E eu lendo o comentário expositivo de Wisber, vai dizer que esta foi a conversão mais poderosa que houve na antiguidade. O homem que mudou a antiguidade por ter conhecido Jesus face a face. O homem que fez toda a diferença. Porque o Senhor tinha um propósito específico. Queridos, quando nós pregamos a palavra, nós não sabemos o que ela vai acontecer no coração daquela pessoa. Nós somos os Ananias da atualidade. Nós não sabemos se Deus vai transformá-lo num pregador, se vai transformá-lo em uma pessoa de oração, mas o nosso compromisso é pregar a palavra. E Deus vai modificar a vida dessas pessoas, transformando-o em grandes homens e grandes mulheres para a glória dele. Eu estou colocando na vida de outras pessoas quando pregarmos, mas quem sabe não somos nós. Quem sabe nós não seremos o próximo Paulo, que diz: tudo posso naquele que me fortalece. Sei ter fome, sei o que é passar privações, sei o que é ter muito, o que é ter pouco, mas eu tudo posso naquele que me fortalece. Quem sabe você que está me assistindo ou que está sentado aqui, vai escrever muito mais do que 13 cartas, impactar uma geração. Mas sabe como você vai fazer isso? Quando você abrir a boca e anunciar este Jesus, que pode transformar vidas. Demonstre, meus irmãos, que você é um verdadeiro servo de Jesus. Ponha para fora a transformação de vida que Ele já operou dentro de você. Mostre para o mundo que o Senhor pode fazer grandes coisas em você e através de você. Não deixe de pregar, meus irmãos, não deixe de falar. Enquanto há vida, há solução. Ah, mas faz isso, faz aquilo, pastor. Não importa. Se Jesus lhe usar para pregar a palavra, uma vida pode ser transformada. Eu gosto muito de uma canção antiga que diz assim: irmão, você sabe o valor que tem uma alma. É só para os antigos, viu? Né, irmão João? Só para década de 70, 80. Irmãos, nem todo ouro nem prata do mundo pode comprar uma alma. E você, meus irmãos, pode desfrutar deste prazer pregando a palavra, anunciando este Jesus, para que haja transformação de vida. Na onde, pastor? Na sua família, no seu trabalho, nos seus relacionamentos interpessoais. Vai ali na esquina, vai falando de Jesus. Como, pastor, precisa abrir a boca? Não. Seu modo de vestir. Se te derem a oportunidade de falar, você fala. Tenha um linguajar
puro de transformação. Jesus veio e encontrou o apóstolo Paulo, né? Na verdade, Saulo foi transformado em Paulo. Muda a vida daquele homem e ele é usado poderosamente para mudar o mundo antigo. Talvez você vai fazer, vou usar um termo aqui, e eu brinco muito com o pessoal, vai fazer um regaço no meio da sua família. E como é isso? Pregando Jesus. O Jesus que não olha histórico de ninguém. O Jesus que não entra lá no seu HD e fala assim, o pastor Gabriel, né, gostava de empinar uma motinha, fazia isso, fazia aquilo, tal. Não. Ele tem um amor incondicional. Ele vem, tira das trevas e traz para a maravilhosa luz. E nos muda completamente. Nós precisamos evidenciar a luz de Jesus, meus irmãos, para este mundo. Para que este mundo saia dessas trevas. O apóstolo Paulo é um grande exemplo disso. Ele achava que conhecia a Deus, mas não conhecia. Ele achava que fazia a vontade de Deus, mas não fazia. Você que está me assistindo, não se engane. Se você não entrar pelo caminho, pela verdade e pela vida, você passará a eternidade longe desse Jesus. O tempo para você aceitá-lo é agora. O tempo da transformação é agora. Ore, peça que Ele faça morada em seu coração e tenha uma vida plena e abundante. Para os que estão aqui, os que são salvos em Jesus Cristo, nós precisamos evidenciar Jesus em nós. A primeira coisa que Saulo faz quando ele chega na casa de Judas, não é falar assim, faz um guisado aí para mim, faz um churrasco, faz uma sopa, não. Ele vai orar. Porque só através da oração que nós falamos com Deus. Ele busca conhecer o Pai. E nós, irmãos, precisamos ter intimidade com o Pai. Precisamos ouvir a voz do Pai. Precisamos evidenciar que temos comunhão com o Pai. Precisamos ser, meus irmãos, auxiliadores do nosso Senhor Jesus Cristo para conduzir pessoas para este caminho. Como é isso, pastor? Prega a palavra, cante a palavra, viva a palavra, ensine a palavra, traga pessoas para a igreja. E aqui eu quero dar o exemplo que já citei. Matthew Henry vai dizer a seguinte frase em seu livro: é mais fácil encontrar um homem vivo respirando que um cristão vivo sem orar, sem buscar a Deus e sem apresentar a Deus. Primeira parte da frase parece a frase da Dilma, né? Estava estocando vento aí. Mas, meus irmãos, é impossível uma pessoa sem respirar com vida. Assim também somos nós cristãos. É impossível servir a Deus, evidenciar a Deus, sem orar, sem meditar na palavra, sem pregar a palavra, sem anunciar este Jesus. Pregue, meus irmãos, anuncie este Jesus. Eu finalizo incentivando você com um pequeno trecho do livro do Hernandes Dias Lopes, que vai dizer a seguinte citação: em 21 de abril de 1855, Edward Kimball levou um de seus alunos para um culto. Naquele momento, aquele professor não sabia quem seria aquele jovem, mas aquele jovem se tornou o maior evangelista daquela época, se tornando um dos maiores homens que anunciou Jesus. Este homem, nada mais e nada menos, foi Dwight L. Moody. Se você ainda não sabe ou não conhece a história de Moody, procure saber quem foi este grande evangelista. Mas sabe como isso foi possível? Quando um homem o levou para a igreja e apresentou Jesus. Apresentou o caminho, a verdade e a vida. Você sai daqui desafiado. Você que me assiste está sendo desafiado a evidenciar esse Jesus, a mostrar a transformação. Saulo é transformado em Paulo e ele evidenciou para o mundo antigo. Temos evidenciado isso nos dias atuais e eu quero
orar com você. Amém? Queridos,